Terceira parte. Entrando em contato com o campo. O século passado foi a Era Atômica, mas este poderá muito bem ser a Era do ponto ZRO. Hal Puthoff. Capítulo 10. O campo que cura. Puthoff, Braud e os outros cientistas tinham sido deixados com algo imponderável, a utilidade suprema dos efeitos N locais que eles haviam observado. As pesquisas deles sugeriam uma série de elegantes ideias metafísicas a respeito do homem e de sua relação com o mundo, mas várias considerações de ordem prática haviam ficado sem resposta. Até que ponto a intenção era poderosa enquanto força exatamente quanto a coerência da consciência individual era contagiante? Poderíamos de fato utilizar o campo para controlar nossa saúde e até mesmo curar outras pessoas? Poderia ele curar doenças graves como o câncer? A coerência da consciência humana era responsável pela psiconeuroimunologia, o efeito de cura da mente sobre o corpo? As pesquisas de Braud sugeriam que a intenção humana poderia ser usada como uma força de cura extraordinariamente poderosa. Parecia que poderíamos ordenar as flutuações aleatórias no campo de ponto zero e usar isso para estabelecer o reino maior em outra pessoa. Com esse tipo de capacidade, uma pessoa deveria ser capaz de agir como um canal de cura, possibilitando que o campo realinhasse a estrutura de outra pessoa. Fritz Pope acreditava que a consciência humana poderia agir como um lembrete para restabelecer a coerência de outra pessoa. Se os efeitos não locais podiam ser orientados para curar alguém, uma disciplina como a cura à distância deveria funcionar. Um teste dessas ideias na vida real, com uma pesquisa cuidadosamente planejada para poder responder a algumas dessas perguntas, fazia-se claramente necessário. No início da década de 1990, surgiu a oportunidade com o candidato perfeito, uma cientista um tanto cética em relação à cura à distância e um grupo de pacientes já desenganados. Elizabeth H. Targ, uma psiquiatra ortodoxa de 30 e poucos anos, era filha de Russell Targ, parceiro e sucessor de Hal Puthoff nas experiências de visão à distância do CIRI. Elizabeth era uma híbrida curiosa, atraída pelas possibilidades sugeridas pelo trabalho de visão à distância do pai no CIRI, mas também tolhida pelo rigor de sua prática científica. Na época, fora convidada para atuar como diretora do Instituto de Pesquisas Complementares do California Pacific Medical Center, em decorrência do trabalho de visão à distância que ela fizera com o pai. Uma de suas tarefas era estudar formalmente os tratamentos oferecidos pela clínica, que se baseavam em grande medida na medicina alternativa. Com frequência ela parecia estar oscilando entre os dois campos, querendo que a ciência abraçasse e estudasse o milagroso, e desejando que a medicina alternativa fosse mais científica. Diferentes aspectos da vida dela começaram a convergir. Ela receberá um telefonema de uma amiga, Ella Mead, que informou estar com câncer de mama. Ela entrará na vida de Elizabeth por intermédio de seu pai, que acidentalmente descobrira em ela uma fotógrafa, um de seus mais talentosos observadores. A distante companhia ela telefonara para perguntar se Elizabeth tinha alguma informação segura de que terapias alternativas como a cura à distância, que era parecida com a visão à distância, poderiam ajudar a curar o câncer de mama. Na década de 1980, no auge da epidemia de AIDS, quando um diagnóstico de H4 era praticamente uma sentença de morte, Elizabeth escolhera um especialista em São Francisco, o epicentro da epidemia nos Estados Unidos. Na ocasião em que ela telefonou, o assunto mais quente nos círculos médicos da Califórnia era a psiconeuroimunologia. Os pacientes haviam começado a comparecer em massa a palestras apresentadas por entusiastas do corpo, mente, como Louise Hay, ou a seminários sobre visualização e poder da imaginação.
A própria Elizabeth andara se aventurando em algumas experiências com a medicina corpo-mente, sem dúvida por não ter muito mais a oferecer aos pacientes com AIDS em estágio avançado, embora fosse profundamente cética com relação à abordagem de puto FF. Uma das primeiras experiências dela que a terapia em grupo era tão eficiente quanto o Prozac para tratar a depressão nos pacientes com AIDS. Ela também havia lido a respeito do trabalho de David Spiegel, da Stanford Medical School, que demonstrava que a terapia em grupo aumentava consideravelmente a expectativa de vida das mulheres com câncer de mama. 2. Em seu coração lógico e pragmático, Elizabeth desconfiava que o efeito era uma combinação de esperança e pensamento fantasioso, e talvez uma certa confiança gerada pelo apoio do grupo. Os pacientes podiam estar em melhores condições psicológicas, mas a contagem das suas células T com certeza não estava melhorando. Ainda assim, ela alimentava um resquício de dúvida, possivelmente oriundo dos anos que passará observando o trabalho do pai de visão à distância no SRI. O sucesso que ela alcançara era um forte argumento a favor da existência de algum tipo de conexão extrasensorial entre as pessoas e um campo que ligava todas as coisas. A própria Elizabeth muitas vezes se perguntava se alguém poderia usar a habilidade especial observada na visão à distância para outra coisa além de espionar os soviéticos ou prever o resultado de um páreo no hipódromo, como ela própria fizera certa vez. Foi então que, em 1995, Elizabeth recebeu um telefonema de Fred Sicher. Ele era psicólogo, pesquisador e administrador hospitalar aposentado. Sicher fora encaminhado para Marilyn Sklitz, amiga de Elizabeth, ex-colaboradora de Braud e então diretora do Institute of Noetic Sciences, a organização com sede em Sausalito que Edgar Mitchell fundara muitos anos antes. Sicher tinha agora, finalmente, todo o tempo do mundo para investigar algo que sempre o fascinara. No período em que exercera a função de administrador hospitalar, sempre fora um pouco filantropo. Por sugestão de Sklitz, procurou Elizabeth e perguntou se estaria interessada em trabalhar com ele em uma pesquisa sobre a cura à distância. Devido à sua formação especial, Elizabeth era uma escolha natural para chefiar a pesquisa. Elizabeth não tinha muita experiência com rezas. Ela herdara do pai não apenas a aparência russa, melancólica e o cabelo preto cheio e anelado com um leve tom grisalho, mas também a paixão pelo microscópio. O único deus na casa da família Targa havia sido método científico. Targa havia transmitido para filha o sentimento de se emocionar com a ciência e sua capacidade de responder às grandes questões. Assim como o pai tinha escolhido descobrir como o mundo funciona, a filha tinha decidido desvendar o funcionamento da mente humana. Aos 13 anos de idade, ela até mesmo deu um jeito de trabalhar no Laboratório de Pesquisas Cerebrais de Cara L. Pribram na Universidade de Stanford, examinando as diferenças entre as atividades dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro, antes de optar por um programa de curso ortodoxo de psiquiatria em Stanford. Não obstante, Elizabeth ficará bastante impressionada com a Academia de Ciência Soviética durante uma visita que fizera com o pai à instituição, e com o fato de que as experiências de parapsicologia em laboratório podiam ser conduzidas de maneira tão aberta pelos pesquisadores. Na Rússia oficialmente ateísta, existiam apenas duas categorias de crença: algo era ou não verdadeiro. Nos Estados Unidos, havia uma terceira categoria, a religião, que colocava algumas coisas além do alcance da investigação científica. Tudo que os cientistas não conseguiam explicar, tudo que estava associado ou às preces ou à paranormalidade. O território do trabalho do pai dela parecia se encaixar nessa terceira categoria. Depois que a coisa era inserida nesta, era oficialmente declarada proibida.
O pai de Elizabeth construíra a reputação dele desenvolvendo experiências impecáveis, e ele ensinara a filha a respeitar a importância da experimentação incontestável e bem controlada. Elizabeth cresceu acreditando que todo e qualquer tipo de efeito podia ser quantificado, desde que a experiência fosse definida para levar em conta as variáveis. Na verdade, tanto Puthoff quanto Targa haviam demonstrado que a experiência bem estruturada poderia até mesmo demonstrar o milagroso. O resultado era uma verdade indiscutível, independentemente do fato de violar todas as expectativas do pesquisador. Todas as experiências eficientes funcionam, o problema é que podemos simplesmente não gostar das conclusões. Enquanto Targ, o pai, mudava o modo dele de pensar e passava a abraçar certas ideias espirituais, Elizabeth continuou a ser fria e racionalista. Ainda assim, ao longo de sua prática ortodoxa na psiquiatria, ela nunca esqueceu as lições do pai. A sabedoria recebida era inimiga da ciência competente. Na condição de aluna, ela procurou textos psiquiátricos empoeirados do século XIX, antes do advento da moderna psicofarmacologia, quando os psiquiatras moravam nos sanatórios e redigiam os desvarios dos pacientes na tentativa de compreender melhor a doença deles. Targa acreditava que a verdade se encontrava em algum lugar dos dados brutos, separada do dogma da época. Elizabeth aceitou colaborar com Sicher, embora intimamente duvidasse que a ideia dele fosse dar certo. Ela testaria a cura à distância da maneira mais pura possível. Elizabeth experimentaria em seus pacientes com AIDS em estágio avançado, um grupo cujos membros estavam de tal modo desenganados que só lhes restava ter esperança e rezar. Elizabeth iria tentar descobrir se a prece e a intenção à distância poderiam curar os casos que não tinham nenhuma esperança. Começou a esquadrinhar as evidências de cura. As pesquisas pareciam se encaixar em 3 categorias principais: tentativas de influenciar células ou enzimas isoladas, a cura de animais, plantas ou sistemas microscópicos vivos, e as pesquisas com seres humanos. Entre elas estava todo o trabalho de Braud-Schlitz, que mostrava que as pessoas poderiam exercer uma influência em todos os tipos de processos vitais. Havia também alguns indícios interessantes que mostravam os efeitos que os seres humanos podiam exercer sobre plantas e animais. Havia até alguns trabalhos que demonstraram que os pensamentos e sentimentos positivos ou negativos podiam, de alguma maneira, ser transmitidos para outras coisas vivas. Na década de 1960, o biólogo Bernard Grade da McGill University em Montreal, um dos pioneiros da área, estava interessado em determinar se os agentes de cura psíquicos de fato transmitem energia para os pacientes. Em vez de usar humanos, Grade utilizou plantas que ele planejara fazer adoecer mergulhando as sementes em água salgada, o que retarda o crescimento. Entretanto, antes de encharcar as sementes, Grade pediu a um agente de cura que colocasse as mãos sobre um dos recipientes com água salgada que seria usado para um dos lotes de sementes. O outro recipiente, que não for exposto ao agente de cura, conteria as sementes remanescentes. Depois que as sementes foram mergulhadas nos 2 recipientes com água salgada, um número maior de sementes do lote que tinha sido exposto à água tratada pelo agente de cura germinou. Grade levantou então a hipótese de que o inverso talvez também pudesse acontecer, ou seja, os sentimentos negativos talvez exercessem um efeito negativo no crescimento das plantas. Em uma pesquisa complementar, pediu a um pequeno grupo de pacientes psiquiátricos que segurassem recipientes contendo água comum que seriam novamente usados para fazer sementes germinar. Um dos pacientes, que sofria de depressão psicótica, estava visivelmente mais deprimido do que os outros. Mais tarde, quando Grade tentou
Estimular o desenvolvimento de sementes usando a água cujos recipientes foram segurados pelos pacientes. A água que for exposta ao homem deprimido refreou o cerrecimento? Essa talvez seja uma boa explicação de por que algumas pessoas têm uma boa mão para plantar enquanto outras não conseguem fazer com que nada. Vivo cresça. 4 Em experiências posteriores, Grady analisou quimicamente a água por meio da espectroscopia infravermelha e descobriu que a água tratada pelo agente de cura apresentava pequenas mudanças na sua estrutura molecular e uma menor ligação de hidrogênio entre as moléculas, semelhante ao que acontece quando a água é exposta a magnetos. Vários outros cientistas confirmaram as constatações de Grady. 5 Grady passou então a trabalhar com camundongos que tinham recebido ferimentos na pele. Depois de levar em conta uma série de fatores, até mesmo o efeito de mãos aquecidas, ele descobriu que a pele dos camundongos usados nas experiências ficava curada muito mais rápido quando eles eram tratados por agentes de cura. 6 Grady também demonstrou que estes eram capazes de reduzir o crescimento de tumores cancerosos em animais de laboratório. Os que tinham tumores e não recebiam o tratamento de cura morriam mais depressa. 7 Outras pesquisas com animais mostraram que a amiloidose, os tumores e o bócio induzido no laboratório podiam ser curados nos animais de laboratório. 8 Outras pesquisas haviam mostrado que as pessoas podiam influenciar a levedura, os fungos e até mesmo células cancerosas isoladas. 9 Em uma dessas experiências, uma bióloga chamada Carol Nash, da St. Joseph S. University Y, na Filadélfia, descobriu que as pessoas tinham a capacidade de influenciar a taxa de crescimento de bactérias apenas determinando mentalmente que isso acontecesse. 10 Uma engenhosa experimentação de Gerald Solfin demonstrou que a nossa capacidade de esperar o melhor podia de fato ajudar na cura de outros seres humanos. Solfin estipulou uma série de condições complexas para o seu teste. Inoculou a malária em um grupo de camundongos, que é uma doença que atua invariavelmente rápido e é fatal para os roedores. O teste envolvia 3 manipuladores, que foram informados de que apenas metade dos camundongos havia sido infectada, e que um agente de cura psíquico iria tentar curar metade dos camundongos, embora os manipuladores não soubessem quais os camundongos que seriam alvo da sessão de cura. Nenhuma das duas declarações era verdadeira. Tudo o que os manipuladores poderiam fazer era torcer para que os camundongos que estavam aos seus cuidados se recuperassem, e que a intervenção do agente de cura psíquico funcionasse. Entretanto, um dos manipuladores estava visivelmente mais otimista do que seus colegas. No final, os camundongos que estavam ao cuidados dele ficaram menos doentes do que os que tinham recebido a atenção dos outros 2 manipuladores. 11 A pesquisa de Solfin foi pequena demais para ser definitiva, mas reforçou um experimento anterior realizado por Rex Stanford em 1974. Este havia demonstrado que as pessoas podiam influenciar eventos apenas torcendo para que tudo desse certo, mesmo quando não compreendiam exatamente para o que deveriam estar torcendo. 12 Elizabeth ficou surpresa ao descobrir que uma grande quantidade de pesquisas, pelo menos 150 experimentações, haviam sido feitas em humanos. Eram casos em que um intermediário usa vários métodos para tentar enviar mensagens de cura, por meio de toques, preces ou algum tipo de intenção secular. No caso do toque terapêutico, o paciente deve relaxar e tentar dirigir a atenção para dentro de si mesmo, enquanto o agente de cura coloca as mãos sobre o paciente com a intenção de fazê-lo ficar curado. Uma pesquisa típica envolveu 96 pacientes com pressão alta e uma série de agentes de cura. Nem o médico ou os pacientes sabiam quem estava recebendo os tratamentos de cura mental. Uma análise estatística realizada posteriormente revelou que a pressão sanguínea sistólica,
ou seja, a pressão do fluxo do sangue enquanto está sendo bombeado a partir do coração, do grupo que estava sendo tratado por um agente. Apresentará uma melhora significativa em comparação com a do grupo de controle. Os agentes de cura haviam empregado um sistema bem definido, que envolvia relaxar, em seguida entrar em contato com um poder superior ou um ser infinito, empregando a visualização ou afirmação dos pacientes em um estado de perfeita saúde, e por fim agradecer ao manancial, fosse ele Deus ou algum outro poder espiritual. Enquanto grupo, os agentes de cura demonstraram um sucesso global, mas alguns em particular foram mais bem sucedidos do que outros. 4 dos agentes de cura alcançaram uma melhora de 92,3% em seus grupos de pacientes. 13. Talvez a pesquisa mais impressionante com seres humanos tinha sido conduzida pelo médico Randolph Bird em 1988. Ele tentou determinar em uma experimentação aleatória e duplamente cega se a pressa distância exerceria algum efeito em pacientes de uma unidade coronariana do hospital em que trabalhava. Ao longo de 10 meses, quase 400 pacientes foram divididos em 2 grupos, e apenas metade deles, sem que soubessem, recebeu preces de cristãos fora do hospital. Todos os pacientes haviam sido avaliados, e não havia nenhuma diferença estatística no estado de les antes do tratamento. Depois do tratamento, os que haviam sido alvo de orações apresentaram sintomas significativamente menos graves, requerendo menos a ajuda de um respirador, assim como uma quantidade menor de antibióticos e diuréticos do que os pacientes que não tinham recebido preces. 14. Embora um grande número de pesquisas tenha sido realizado, o problema de muitas delas, no que dizia respeito a Elizabeth, era o potencial para um protocolo descuidado. Os pesquisadores não tinham construído experimentações com rigidez suficiente para demonstrar que o resultado positivo tinha sido de fato causado pelas sessões de cura. Qualquer número de influências, em vez de um mecanismo de cura efetivo, poderia ter sido responsável pelo resultado. Na pesquisa sobre a cura da hipertensão, por exemplo, os auto-reis não registraram se os pacientes estavam tomando alguma medicação para controlar a pressão e tampouco realizaram algum tipo de acompanhamento. Quando isso era constatado, por melhores que tivessem sido os resultados, não era possível dizer realmente se eles tinham sido causados pelas sessões de cura ou pelos medicamentos. Embora a pesquisa de Bird sobre as preces tenha sido bem elaborada, uma omissão óbvia foi a ausência de dados relacionados com o estado psicológico dos pacientes no início das experiências. Como é sabido que fatores psicológicos podem influenciar na recuperação depois de várias doenças, em particular no caso da cirurgia cardíaca, pode ter acontecido de um número desproporcional de pacientes com uma mentalidade positiva tenha ido parar no grupo que foi submetido às sessões de cura. Para demonstrar que eram as sessões de cura que efetivamente faziam os pacientes melhorarem, era vital filtrar quaisquer efeitos que pudessem ter sido produzidos por outras causas. Até mesmo a expectativa humana poderia distorcer os resultados. Era preciso controlar os efeitos da esperança ou de fatores como o relaxamento no resultado das experimentações. Afagar os animais ou manusear o conteúdo de placas de Petri poderia influir nos resultados, assim como o ato de procurar um agente de cura ou mesmo um par de mãos aquecidas. Em qualquer experimentação científica, quando estamos testando a eficácia de alguma forma de intervenção, precisamos tomar medidas para garantir que a única diferença entre o grupo de tratamento e o grupo de controle seja que um recebe o tratamento e o outro não. Isso significa igualar o máximo possível os 2 GRU, pois sob o aspecto da saúde, da idade, da condição socioeconômica e de quaisquer outros fatores relevantes. Se os pacientes estiverem doentes, é preciso garantir que um dos grupos não está mais doente do
que o outro. Entretanto, nas pesquisas que Elizabeth leu, poucas tentativas tinham sido feitas para garantir que as populações fossem semelhantes. Também é necessário garantir que a participação em uma pesquisa e toda a atenção associada a ela não seja em si uma causa de melhora, para que possamos ter os mesmos resultados entre aqueles que foram tratados e os que não foram. Em uma pesquisa de cura à distância com 6 semanas de duração em pacientes que sofriam de depressão, o teste não obteve êxito. Todos os pacientes melhoraram, inclusive os do grupo de controle que não tinham sido submetidos a intenções de cura. No entanto, todos os pacientes, tanto os que foram alvo das intenções de cura quanto os que não foram, podem ter recebido um incentivo psicológico na sessão, que talvez tenha sobrepujado qualquer efeito de cura efetivo. 15. Todas essas considerações representavam um tremendo desafio para Elizabeth preparar um experimento. A pesquisa teria que ser elaborada com extrema rigidez para que nenhuma dessas variáveis afetasse os resultados. Até mesmo o fato de um agente de cura estar presente algumas vezes e outras não talvez pudesse influenciar o resultado. Embora a imposição das mãos talvez ajudasse no processo de cura, fazer um controle adequado do ponto de vista científico significava que os pacientes não saberiam se estavam sendo tocados ou recebendo um tratamento de cura. Targ e Scher passaram meses idealizando a experimentação. Obviamente, ela teria que ser duplamente cega, para que nem os pacientes nem os médicos pudessem saber quem estava sendo submetido ao tratamento de cura. A população de pacientes teria que ser homogênea, de modo que escolheram pacientes de Elizabeth, portadores de AIDS em estágio avançado com o mesmo grau da doença, ou seja a mesma contagem de células T, o mesmo número de enfermidades que definem a AIDS. Era importante eliminar qualquer elemento do mecanismo de cura que pudesse confundir os resultados, como conhecer o agente de cura ou ser tocado. Eles chegaram à conclusão de que isso significava que todo o tratamento de cura deveria ser realizado à distância. Se como estavam testando a cura propriamente dita, e não o poder de uma forma particular dela, como a oração cristã, por exemplo, os agentes de cura deveriam ter formações distintas, entre eles cobrir todo o conjunto de abordagens. Eles eliminariam qualquer pessoa que parecesse excessivamente egoísta, que só quisesse participar da pesquisa por pensar que iria receber dinheiro ou que desse a impressão de ser fraudulenta. As pessoas também teriam que ser dedicadas, já que não receberiam nenhuma remuneração e em nenhuma glória particular. Cada paciente deveria ser tratado pelo menos por 10 agentes de cura diferentes. Após procurar durante 4 meses, Fred e Elizabeth afinal tinham os agentes de cura, um grupo de 40 agentes de cura religiosos e espirituais de todos os Estados Unidos, muitos deles bastante respeitados em seus respectivos campos. Só uma pequena minoria se descreveu como sendo convencionalmente religiosa, dizendo que realizavam seus trabalhos rezando para Deus ou usando um rosário. Vários aidnetes de cura cristãos, um punhado de evangélicos, um judeu cabalista e alguns budistas. Vários outros tinham sido treinados em escolas de cura não religiosas, como a Barbara Brennan School of Healing League, ou então trabalhavam com campos de energia complexos, tentando modificar as cores ou as vibrações da aura dos pacientes. Alguns empregavam a cura contemplativa ou visualizações, outros trabalhavam com o som e pretendiam cantar ou tocar sinos em benefício dos pacientes, com o objetivo, afirmavam, de harmonizar os chakras, ou centros de energia, dos doentes. Alguns trabalhavam com cristais. Um dos agentes de cura, que receberá um treinamento de xamã dos índios Lakota Sioux, pretendia usar a cerimônia indígena do cachimbo. O tambor e o canto fariam entrar em um transe, durante o qual ele
entraria em contato com os espíritos em benefício do paciente. Também recrutaram um mestre chinês de CHI Kung, que declarou que enviaria a energia harmonizadora do CHI para os pacientes. O único critério utilizado, sustentaram Targ e Scher, foi que os agentes de cura acreditassem que o método que empregariam iria funcionar. Eles tinham outro elemento em comum, o sucesso no tratamento de casos sem esperança. Em conjunto, os agentes de cura tinham uma média de 16 anos de experiência na arte da cura, e a média individual de curas à distância informadas era de 117. Targ e Scher dividiram em dois o grupo de 20 pacientes. Ambos receberiam o tratamento ortodoxo habitual, mas apenas um dos grupos receberia também a cura à distância. Nem os médicos nem os pacientes saberiam quem iria receber o tratamento e quem não iria. Todas as informações a respeito de cada paciente ficariam guardadas em envelopes lacrados, manipulados individualmente em cada passo da pesquisa. Um dos pesquisadores reuniria o nome, uma fotografia e os detalhes clínicos de cada paciente em uma pasta numerada. As pastas então seriam entregues a outro pesquisador que alteraria aleatoriamente a numeração delas. Depois, um terceiro pesquisador dividiria as pastas em dois grupos e por fim elas seriam colocadas em arquivos. Cópias em 5 pacotes lacrados seriam enviadas para cada agente de cura, com informações a respeito dos 5 pacientes e uma data de início especificando os dias em que o tratamento deveria ser iniciado em cada pessoa. Os únicos participantes da pesquisa que iriam saber quem estaria recebendo o tratamento eram os próprios agentes de cura. Estes não teriam nenhum contato com os pacientes, na verdade jamais viriam a conhecê-los. Tudo que iriam receber para o trabalho era uma foto, um nome e uma contagem de células T. Era solicitado a cada agente de cura que sustentasse a intenção de melhorar a saúde e o bem-estar do paciente durante 1 hora por dia, 6 dias por semana, ao longo de 10 semanas, com semanas alternadas. Para descanso. Tratava-se de um protocolo sem precedentes, no qual cada paciente do grupo de tratamento seria tratado, um após o outro, por cada agente de cura, para eliminar quaisquer predisposições individuais. Os agentes de cura faziam uma rotação semanal, de maneira que lhes era atribuído um novo paciente a cada semana. Isso possibilitaria que todos os agentes de cura fossem distribuídos por toda a população de pacientes, para que a cura propriamente dita fosse estudada, e não uma variedade particular dela. Os agentes de cura deveriam manter um registro de suas sessões de cura com informações a respeito dos métodos de cura empregados e as impressões sobre a saúde dos pacientes. No final da pesquisa, cada um dos pacientes teria sido tratado por 10 agentes de cura, e cada um destes teria tratado 5 pacientes. Elizabeth estava com o espírito aberto para a pesquisa, mas sua parte conservadora insistia em vir à tona. Por mais que tentasse, sua bagagem teórica e as suas predileções teimavam em aflorar. Ela permaneceu relativamente convencida de que o cachimbo do índio americano e o canto do chakra nada tinham a ver com a cura de um grupo de homens que sofriam de uma doença tão grave e avançada que a morte deles era quase certa. Mas então ela começou a ver os pacientes em estágio terminal melhorarem. Durante os 6 meses do período da experimentação, 40% das pessoas do grupo de controle morreram. Em contrapartida, os 10 pacientes do grupo que estava recebendo tratamento de cura estavam vivos e também tinham ficado mais saudáveis, sendo essas informações baseadas nos próprios relatos deles e em avaliações médicas. No final da pesquisa, os pacientes foram examinados por uma equipe de cientistas, e o estado deles gerou uma conclusão inevitável: o tratamento estava funcionando. Targ quase não conseguia acreditar nos resultados.
Ela e Sikihar precisavam garantir que o tratamento à distância fora responsável por eles, de modo que conferiram e reconferiram a Amy o protocolo. Ou houvera algo diferente no grupo de controle? A medicação tinha sido distinta, o médico ou a alimentação haviam sido diferentes? As contagens das células T tinham apresentado os mesmos resultados e eles não eram H4 positivos havia mais tempo. Depois de reexaminar os dados, Elizabeth descobriu uma diferença que haviam deixado de verificar. Os pacientes do grupo de controle eram ligeiramente mais velhos, com uma idade média de 45 anos, enquanto no grupo que receberá o tratamento a média era de 35. Isso não representava uma diferença enorme, apenas uma diferença de idade de 10 anos, mas poderia ter sido um fator pelo qual um número maior deles morrera. Elizabeth acompanhou os pacientes depois da pesquisa e constatou que os que haviam recebido o tratamento de cura estavam sobrevivendo melhor, independentemente da idade. Não obstante, Elizabeth e Sicher sabiam que estavam lidando com um campo controverso e um efeito que é, à primeira vista, extremamente improvável, de modo que a ciência determina que é preciso partir do princípio de que o efeito não é real a não ser que tenhamos absoluta certeza. O princípio da navalha de Ockham. Escolha a hipótese mais simples quando se vir diante de várias possibilidades. Elizabeth e Sicher decidiram repetir a experiência, mas resolveram torná-la maior e controlar a idade. Outros fatores que tinham anteriormente negligenciado. Os 40 pacientes escolhidos para participar estavam agora perfeitamente compatibilizados em relação à idade, ao estágio da doença e a muitas outras variáveis, até mesmo no que dizia respeito aos hábitos pessoais. O número de cigarros que fumavam, o quanto se exercitavam, as convicções religiosas, até mesmo o uso ocasional de drogas eram equivalentes. Do ponto de vista científico, eles tinham nas mãos um grupo de homens que estavam o mais próximo possível de uma perfeita compatibilização. Nessa ocasião, os inibidores de protease, a grande esperança do tratamento da AIDS, já tinham sido descobertos. Todos os pacientes receberam instruções para tomar a tripla terapia padrão para a AIDS. Inibidores de protease mais 2 antirretrovirais como o AZT, e para continuar o tratamento médico em todos os outros aspectos. Como a tripla terapia parecia estar fazendo uma profunda diferença nas taxas de mortalidade dos pacientes com AIDS, Elizabeth pressupôs que, dessa vez, ninguém em nenhum dos grupos iria morrer, o que significava que ela precisava modificar o resultado que tinha em mente. Na nova pesquisa, ela estava tentando descobrir se a cura à distância poderia tornar mais lento o avanço da AIDS. Será que o tratamento poderia resultar em menos doenças que definem a AIDS, melhores níveis de células T, menos intervenções médicas e um maior bem-estar psicológico? A cautela de Elizabeth por fim foi recompensada. 6 meses depois, o grupo que recebeu o tratamento estava mais saudável em todos os parâmetros, um número significativamente menor de visitas médicas, menos hospitalizações, menos dias no hospital, um número menor de doenças que definem a AIDS e uma gravidade da doença acentuadamente menor. Apenas 2 pacientes do GRU que receberá o tratamento haviam desenvolvido novas doenças que definem a AIDS, enquanto 12 do grupo de controle as haviam contraído. E apenas 3 pacientes do grupo que receberá o tratamento haviam sido hospitalizados, em comparação com 12 do grupo de controle. De acordo com testes psicológicos, o grupo que recebeu o tratamento também registrou uma melhora substancial no estado de espírito. Em 6 dos 11 indicadores médicos utilizados na avaliação dos resultados, o grupo que recebeu o tratamento de cura à distância apresentou resultados bastante melhores.
Até mesmo o poder do pensamento positivo entre os pacientes foi supervisionado. Na metade da pesquisa, foi perguntando a todos os participantes se eles acreditavam estar recebendo tratamento. Tanto no grupo que estava recebendo quanto no grupo de controle, metade achou que estava e metade achou que não. Essa divisão aleatória de opiniões positivas e negativas a respeito da cura significou que qualquer envolvimento de uma atitude mental positiva não teria afetado os resultados. Quando analisadas, as convicções dos pacientes em relação a estar ou não recebendo tratamento de cura à distância não se correlacionaram com nada. Só no final da pesquisa os pacientes tiveram a tendência de adivinhar corretamente que estavam no grupo de tratamento. Apenas para ter certeza, Elizabeth realizou 50 testes estatísticos para eliminar a possibilidade de que quaisquer outras variáveis nos pacientes pudessem ter contribuído para os resultados. Dessa vez, só havia o acaso. Os resultados eram incontestáveis. Independentemente do tipo de método de cura que usaram ou da concepção deles a respeito de um ser superior, os agentes de cura estavam contribuindo de maneira acentuada para o bem-estar físico e psicológico dos pacientes. 16. Os resultados de Target e Sher foram confirmados um ano depois, quando uma pesquisa de 12 meses, intitulada MAI, Mid-America Heart Institute, sobre o efeito de uma prece de intercessão para pacientes cardíacos hospitalizados demonstrou que eles tinham menos eventos adversos e ficavam menos tempo interna quando eram alvo de preces. Nessa pesquisa, no entanto, os intercessores não eram pessoas que tinham o dom de curar. Para se qualificar para o papel, eles simplesmente precisavam acreditar em Deus e no fato de que Ele atende quando rezamos pedindo que cure uma pessoa que está doente. Nesse caso, todos os participantes estavam usando alguma forma de prece convencional, e quase todos eram cristãos protestantes, católicos romanos ou cristãos que não pertenciam a uma denominação específica. Foi atribuído a cada um deles um paciente pelo qual deveriam rezar. Passado um mês, os sintomas no grupo das preces tinham sido reduzidos em mais de 10% em comparação com os que estavam recebendo tratamento padrão, de acordo com um sistema especial de verificação que foi desenvolvido por 3 experientes cardiologistas do Mid-America Heart Institute e avalia o progresso do paciente de excelente a catastrófico. Embora a cura por meio das preces não tivesse encurtado o tempo de permanência no hospital, os pacientes que eram alvo das orações estavam definitivamente em melhores condições sob todos os outros aspectos. 17. Muitas outras pesquisas estão hoje em andamento em várias universidades. A própria Elizabeth Targ iniciou uma experimentação, que na ocasião em que escrevo estas linhas, em 201, ainda está em andamento, comparando os efeitos dos agentes de cura à distância com enfermeiros, um grupo de profissionais da área da saúde cuja atenção e dedicação para com os pacientes talvez possa atuar como mecanismo de cura. 18. A pesquisa MAI apresentou vários aperfeiçoamentos importantes em relação à de Bird. Enquanto toda a equipe médica da pesquisa de Bird tinha consciência de que uma experiência estava ocorrendo, a equipe médica da pesquisa MAI não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo. Os pacientes da MAI também não sabiam que estavam participando de um estudo, de modo que não seria possível a ocorrência de efeitos psicológicos. Na pesquisa de Bird, quase 1/8 dos 450 pacientes recusou-se a se envolver no estudo, o que significou que apenas aqueles que eram receptivos à ideia, ou pelo menos que não faziam objeção à ideia de ser alvo de preces, concordaram com a inclusão deles na experiência. E na pesquisa de Bird, os que estavam fazendo as preces haviam recebido uma grande quantidade de dados relacionados com os pacientes, enquanto na MAI os cristãos não tinham
praticamente nenhuma informação a respeito das pessoas para quem estavam rezando. Eles receberam instruções para rezar durante 28 dias, e ponto final. Não receberam nenhum feedback a respeito da eficácia de suas preces. Nem a pesquisa de Target nem a MAI demonstraram que Deus atende a preces ou mesmo que exista. Os pesquisadores envolvidos na experiência MAI salientaram o seguinte: tudo o que observamos é que, quando pessoas fora do hospital pronunciam, ou pensam, com uma atitude de prece, o primeiro nome de pacientes hospitalizados, estes parecem ter uma experiência melhor na unidade coronariana 19. Na verdade, na pesquisa de Elizabeth, não pareceu fazer diferença o método utilizado, desde que o agente de cura sustentasse a intenção de que o paciente fosse curado. Invocar a mulher-aranha ou a figura de uma avó com o dom de curar comum na cultura dos índios americanos alcançava tanto êxito quanto invocar Jesus. Elizabeth começou a analisar quais os agentes de cura mais bem-sucedidos tinham usado técnicas muito diferentes. Um agente de cura estabelecido em Pittsburgh que praticava o alinhamento do fluxo sentiu, depois de tentar trabalhar com vários pacientes, que havia um campo de energia comum em todos eles, que ela veio a considerar uma característica da energia da AIDS. Ela então se esforçou para entrar em contato com o sistema imunológico saudável desses pacientes e desprezou a energia má. Outra agente trabalhava com a cirurgia psíquica, removendo espiritualmente o vírus do corpo dos pacientes. Outra, uma cristã de santa fé que realizava a sessão de cura diante de seu próprio altar com imagens da Virgem Maria e de outros santos, além de muitas velas acesas, afirmou ter evocado médicos do espírito, anjos e guias. Outros, como o agente de cura cabalístico, simplesmente se concentravam em padrões de energia. 20. Mas tudo o que eles pareciam ter em comum era a capacidade de sair do caminho. Elizabeth teve a impressão de que quase todos afirmaram ter projetado suas intenções e depois dado um passo atrás e se entregado a outro tipo de poder de cura, como se estivessem abrindo uma porta e permitindo a entrada de algo maior. Muitos dos que haviam sido mais eficazes tinham pedido ajuda, do mundo espiritual, da consciência coletiva ou mesmo de uma figura religiosa como Jesus. Não era uma cura egoísta da parte de leis. Era mais como um pedido: por favor, faça com que essa pessoa fique curada. Grande parte da imagística deles tinha a ver com relaxar, liberar ou permitir a entrada do espírito, da luz ou do amor. O ser efetivo, fosse ele Jesus ou a mulher-aranha, parecia irrelevante. O sucesso da pesquisa MAI sugeriu que a cura por meio da intenção está disponível para as pessoas comuns, embora os agentes de cura possam ser mais experientes ou ter um maior talento natural para entrar em contato com o campo. No Copperwall Project em Topeka, Kansas, um pesquisador chamado Wilmer Green demonstrou que os agentes de cura experientes apresentam padrões de campo elétrico anormalmente elevados durante as sessões de cura. Em seu teste, Green encerrou os participantes em salas eletricamente isoladas construídas de cobre, o que bloquearia a eletricidade oriunda de quaisquer outras fontes. Embora os participantes comuns apresentassem as leituras elétricas esperadas em relação à respiração ou à pulsação, os agentes de cura estavam gerando sobretensões mais elevadas do que 60 volts durante as sessões de cura, medidas por eletrômetros colocados nos próprios agentes de cura e nas quatro paredes. Gravação ES2. Agentes de cura feitas em vídeo mostraram que essas sobretensões de voltagem não tinham nada a ver com o movimento físico. 21 Pesquisas sobre a natureza da energia de cura dos mestres chineses do Qigong forneceram indícios da presença da emissão de fótons e de campos eletromagnéticos durante as sessões de cura. 22 Essas repentinas sobretensões de energia podem ser a evidência física da maior coerência de um
Agente de cura, a capacidade de organizar sua energia quântica e transferi-la para o receptor menos organizado. A pesquisa de Elizabeth e o trabalho de William Braud deram origem a uma série de implicações profundas sobre a natureza das doenças e da cura. Sugeriram que a intenção, por si só, cura, mas que a cura também é um poder coletivo. A maneira pela qual os agentes de cura de Tarde trabalharam indicaria que talvez exista uma memória coletiva do espírito de cura, que poderia ser reunida como uma energia medicinal. Nesse modelo, a doença pode ser curada por meio de um tipo de memória coletiva. As informações no campo ajudam a manter saudáveis os que estão vivos. Pode até ser que a saúde e a doença das pessoas sejam, de certo modo, coletivas. Certas epidemias talvez atinjam as sociedades como uma manifestação física de um tipo de histeria energética. Se a intenção cria saúde, ou seja, uma ordem aprimorada, em outra pessoa, isso sugeriria que a doença é um distúrbio das flutuações quânticas do indivíduo. A cura, como aventa o trabalho de Pope, pode ser uma questão de reprogramar as flutuações quânticas individuais para que o sistema recupere a estabilidade. Qualquer um entre vários processos biológicos exige uma respeitável sucessão de processos, que seriam sensíveis aos minúsculos efeitos observados na pesquisa da PR.23. É possível também que a doença seja um isolamento, uma falta de ligação com a saúde coletiva do campo e da comunidade. Na pesquisa de Elizabeth, Deb Sanita, a agente de cura de Pittsburgh que praticava o alinhamento do fluxo, descobriu que o vírus da AIDS parecia se alimentar do medo, o tipo de medo que pode ser sentido por qualquer pessoa marginalizada pela comunidade, como foi o caso de muitos homossexuais no início da epidemia de AIDS. Várias pesquisas com pacientes cardíacos demonstraram que o isolamento, de si mesmo, da comunidade e da espiritualidade, e não os problemas físicos, como o colesterol elevado, está entre os fatores que mais contribuem para a doença. 24 Em pesquisas sobre a longevidade, as pessoas que vivem mais tempo com frequência são aquelas que não apenas acreditam em um ser espiritual superior, mas também as que têm o mais forte sentimento de pertencer a uma comunidade. 25. Isso pode significar que a intenção do agente de cura era tão importante quanto o seu tratamento. O médico agitado que gostaria que o paciente cancelasse a consulta para poder ir almoçar, o médico recém-formado que passou 3 noites sem dormir e o médico que não gosta de determinado paciente podem exercer um efeito prejudicial. Também pode significar que o tratamento mais importante que um médico pode ministrar é desejar intensamente a saúde e o bem-estar do paciente. Elizabeth começou a examinar o que estava presente em sua consciência imediatamente antes do momento em que entrava para ver os pacientes, para ter certeza de que estava enviando intenções positivas. Também começou a estudar a arte da cura. Se o processo podia funcionar com cristãos que não conheciam os pacientes para quem estavam rezando, pensou, também poderia funcionar para ela. A maneira de agir dos agentes de cura sugeria a ideia mais estranha de todas, a de que a consciência individual não morre. Na verdade, uma das primeiras pesquisas de laboratório sobre um grupo de médiuns, realizada pela Universidade do Arizona, parece corroborar a ideia de que a consciência pode continuar a viver depois que morremos. Em pesquisas cuidadosamente supervisionadas para eliminar a fraude e a trapaça, os médiuns eram capazes de produzir mais de 80 informações a respeito de parentes falecidos. Desde o nome e excentricidades pessoais à natureza efetiva e detalhada da morte deles. No geral, os médiuns alcançaram um índice de precisão de 83%, com um deles chegando a acertar 93% das vezes. O grupo de controle, com pessoas sem qualquer poder mediúnico, só acertou, em média,
36% das vezes. Em um dos casos, um médium foi capaz de repetir a prece que uma mãe já falecida costumava recitar para uma das pessoas do grupo quando esta era criança. O professor Gary Schwartz, chefe da equipe, disse o seguinte: a explicação mais parcimoniosa possível é que os médios estão mantendo uma comunicação direta com os falecidos. 26. Fritz Walbert Popp descreveu a situação da seguinte maneira: quando morremos, experimentamos uma dissociação da nossa frequência em relação à matéria das nossas células. A morte pode ser meramente uma questão de voltar para casa ou, para ser mais preciso, de ficar para trás, retornando para o campo.